ser uma enxurrada de informação. Bom, primeiro, Fernando, muito obrigado aí pelo convite, né, de expor um pouco uma palestra que é baseada num livro que eu acabei de lançar, A Inovação Humanizada. E nos próximos slides eu vou tentar mostrar o que é essa inovação humanizada e por que ela é a que vai dar sentido a todas as outras inovações, seja de produto, de serviço, de modelo de negócio, de marketing, enfim. Por isso o nome é inovação que transforma, né? Pode passar. E, bom, aqui é um pouco da minha carreira. Eu comecei como desenhista industrial na antiga Continental 2001, a marca da evolução. Olha como é antigo, né? 2001, a marca da evolução. Me formei em desenho industrial em 1991, já comecei a trabalhar como designer, cheguei até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens, e isso me deu a possibilidade de atuar nos principais cursos de design de faculdade e MBA do país. Fui responsável por trazer os primeiros cursos de pós-graduação do Instituto Europeu de Design para o Brasil. Depois eu comecei a empreender com um escritório que fazia parte de design de produto, gerenciamento de projetos, e comecei a beber um pouco do que é empreendedorismo, cidades inteligentes, economia criativa, até cair nesse ecossistema de inovação que me possibilitou escrever um primeiro livro, que é a Metamorfose Empreendedora, depois de participar de alguns programas de TV, como Batalha das Startups, que o Fernando Seabra também participou, né? Escrever para a revista Empreenda e viajar o Brasil inteiro, né? Eu já dei palestra em todas as capitais do Brasil, em várias outras cidades, levando um pouco sobre essa questão da inovação humanizada. Tive a possibilidade de trabalhar no governo também como diretor de inovação do Centro Paula Souza, cuidando das ETECs e FATECs. Tive uma startup, não tenho mais, e já participei de diversos ecossistemas trabalhando essa questão da inovação, né? Bom, pode passar. E aqui, o que eu quero trazer para vocês, primeiro, se a gente vai falar de inovação e falar de inovação humanizada, a primeira questão é olhar para a realidade, né? Então, tirar a cortininha do palco e olhar para o que está atrás do palco, falar sobre realidade. E quando a gente olha para uma questão mais humanizada, a gente tem que entender que mundo a gente está vivendo. É o mundo da verdade, é o mundo da mentira, é o mundo do amor, é o mundo do ódio, é o mundo da profundidade das informações ou superficialidade das informações, é o mundo da realidade, o mundo natural, o mundo da ilusão, do sintético. Estamos mais vivendo ou sobrevivendo? O humano se robotizando, o robô se humanizando? Passamos a maior parte do dia com mais consciência ou trabalhando a conveniência? Somos mais coletivo ou individualista? A igualdade ou desigualdade? Justiça ou corrupção? Bom, por que eu trouxe essa enxurrada de questões, um confrontando o outro? Porque, pelo que eu percebo, a gente vive muito mais esse lado da direita, né? O lado onde o ódio é maior, a superficialidade está ganhando da profundidade, não sabemos mais o que é verdade e mentira, estamos sobrevivendo, trabalhando muito mais sobre a competência da conveniência. Então, isso mostra para a gente, pode passar, que a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente, porque a todo minuto o que a gente quer é antecipar e conhecer futuros, né? Seja ele por uma questão de previsão, de como a gente prevê esse futuro por diversas técnicas, ou de como a gente explora esse futuro, né? Então, a gente consegue projetar o possível, o plausível, provável, o absurdo, o desejável, mas existem algumas condições que acontecem com mais frequência, que são os eventos inesperados a tudo isso. Então, a reflexão aqui é onde e como queremos chegar. Porque aqui, quase todo mundo é um analfabeto com visões estratégicas futuras, né? Então, essa parte de não conhecer o que acontece nesse mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo, né, é muito mais do que acertar futuro, é como a gente aprende a tomar decisões e se adapta a esses eventos inesperados. Pode ir para a slide. E aí, a gente tem uma condição que é o seguinte: nós deixamos de lado o mundo que morreu, né, o mundo das coisas,
aquele mundo da era industrial, o mundo que trouxe o surgimento de um outro pelo impacto da transformação digital, ou seja, todas as tecnologias que se conectaram e geraram novos modelos de negócio, geraram esse outro mundo que a gente chama agora de um mundo bunny, não mais o mundo VUCA, né, onde ele é compressivo, não linear, ansioso e frágil. E essas tecnologias que se conectaram, que trouxeram novos modelos de negócio, eles trabalham principalmente em novos modelos de negócio que atuam sobre a economia da atenção. E o que é a economia da atenção? São todas essas marquinhas, essas empresas que vocês estão vendo aí, que são empresas que disputam a tapa, a nossa atenção, disputam a tapa o nosso tempo. Não é à toa que são as empresas mais valiosas do mundo hoje. Né? Tomaram o lugar das empresas automobilísticas e empresas do petróleo, por exemplo. E quando a gente pode passar? E quando a gente olha para essa configuração, o que a gente entende? Nós mesmos projetamos esses mundos e construímos esses mundos. E quando a gente projeta e constrói esse mundo, a gente tenta achar, criando um vocabulário próprio para tudo isso que a gente gera. Por isso nasce o VUCA, pós-guerra, 1980, por isso vem o BANI, pós-pandemia em 2020, que gera um mundo sobre um conceito chamado Tesseract, que é um conceito de embriaguez em um mundo cercado por uma névoa, ou seja, uma embriaguez de tanta informação cercado por uma névoa onde a gente não enxerga muito distante. Bom, ligado a isso, surgem outros conceitos, como, por exemplo, o cisne preto, que fala da antifragilidade, de como a gente se prepara para lidar com essas incertezas e volatilidade. E aí a gente descobre que só não existe o branco e o preto, mas existe o vermelho. E o vermelho nada mais é do que as crises que nós mesmos cultivamos. Ou seja, quanto mais sofisticada a inovação, maior o risco invisível. Quanto mais conectado, mais vulnerabilidade ficamos. Quanto mais possibilidades, mais angústia sentimos. Né? E ligado a isso, o tal efeito borboleta, a teoria do caos, que você gera alguma coisa, um efeito colateral, dá sentido a tantas outras coisas e gera uma repercussão muito grande. Ou seja, a gente está falando de um conceito que é habitar um lugar que ainda não é com o que já não é mais. É basicamente esse mundo que a gente está vivendo. Pode passar. Bom, e aí, qual é a reflexão que eu quero que vocês façam? 5 anos depois da pandemia, evoluímos. O que eu quero dizer aqui? Será que a gente melhorou como seres humanos? Ou apenas a gente se adaptou às novas dores com novas distrações? Né? Quando eu olho para isso, a gente olha para o consumo. Será mesmo, né, que a gente tem menos coisas e mais experiência ou não? Será que a gente perdeu esse desejo de consumo e de compra para se anestesiar? A outra questão, as redes sociais, que sai de uma conexão de performance, uma conexão a uma performance emocional. Ou seja, hoje a gente vive o síndrome do cansaço empático, com tanta informação, com tanta comparação vivida dentro das redes sociais. Não é à toa que o ano passado, a palavra mais procurada e vista na internet era mente podre, uma deterioração intelectual. Ou seja, um aumento significativo de 25% dos casos de ansiedade e depressão. Mais do que isso, a gente vive uma era do IA com seus algoritmos que gera o espelho da mente coletiva. Né? Então, qual é a nossa relação hoje com a verdade, tempo e com o outro? A gente praticamente está automatizando nossas conversas e emoções, além das nossas decisões. Bom, pode passar. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente tem uma enxurrada de empresas que trabalham cadernos de tendência e são ótimas. Empresas que entregam tendências a todo minuto. Se você entra, por exemplo, no Instagram, vários cool hunters, futuristas, colocando uma série de tendências, mas na grande maioria, uma sedução de simplificação grosseira. Na grande maioria, uma pauta editorial. Agora, o que efetivamente eu faço com todas essas questões sobre futuro e tendências que chegam para mim? Se eu não produzir pensamento crítico, se eu não criar hábitos e uma cultura que entenda essas prioridades na hora de refletir aquilo que nos chega sobre
o tipo de empresa que vai existir, quais são essas forças que vão impactar o mercado, quais são essas forças que vão impactar a indústria, o consumo, não adianta nada, porque eu mesmo conheço vários profissionais que trazem coisas importantes nas redes sociais sobre futuro, sobre tendência, mas me parece uma cópia clonada de uma série de coisas. E muitos deles que eu conheço, se você tirar ele do palco e colocar do seu lado na sua empresa, com aquilo que ele está trazendo, ele não vai conseguir sair nem arranjar nenhuma solução. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui pode passar. E, mostrando isso, o que eu quero dizer? A gente vive hoje uma era da IA, né, com um olhar para o futuro da humanidade. O que eu quero dizer aqui? Primeiro que o futuro, que a tecnologia e o futuro não é um conto de fadas tecnológicos e não tem nada garantido. As inovações, elas são fascinantes. Eu mesmo amo tecnologia, amo inovação. A pergunta é, a serviço de quem? Porque há um tempo atrás, a tecnologia, ela ocupa o lugar da força, o que nos favorece em uma série de trabalhos. Depois, ela ocupa o lugar do cérebro. O grande problema hoje, o dilema é, será que essa tecnologia, essa inteligência vai ocupar o lugar do coração? As questões mais discutidas no último SXSW foram sobre inteligência viva e saúde social. Existem alguns dilemas aí, éticos, de desigualdade, de interesses ocultos, que a gente precisa começar a entender melhor. Porque se eu começo a ter um problema de saúde social, o que interfere no meu adoecimento psíquico, onde eu não tenho mais habilidade de trabalhar esse convívio, eu volto para o meu casulo, e no meu casulo, o algoritmo é meu amigo. É óbvio, ele vai trazer mais daquilo que eu acredito, mais sobre as minhas crenças, né? Então, a pergunta é, como que a gente vai se adaptar a esse futuro? Como é que a gente vai se adaptar a todas essas questões para tomar decisões, para aprender e utilizar tecnologia, para desaprender e reaprender, para gerenciar o nosso tempo e privacidade, né? Porque, afinal das contas, a gente nem está discutindo o antropoceno, o transhumanismo, o pós-humanismo e a busca da humanidade por todo sempre, a imortalidade. Né? Então, a gente já tem algumas discussões de como a tecnologia interfere diretamente no ser humano. Pode passar, por favor. Bom, e aí, a gente não percebe, mas existe uma revolução silenciosa. A gente já tem uma série de humanoides entre nós. Então, você já tem hospitais com robôs humanoides trabalhando no centro cirúrgico, atendendo pacientes, já tem na automobilística, já tem na educação, já tem do seu lado no seu trabalho, já tem na logística, já tem na advocacia. Ou seja, eles chegaram. Eles estão aí. E a previsão é que em 2030 a gente tem uma venda anual de 1 milhão de unidades. Mas até 2060, cerca de 3 bilhões em atividade. Qual vai ser o impacto de tudo isso? Algumas coisas trazem soluções fantásticas, como trabalhar em lugares onde corre um risco para o ser humano. Né? Mas e quando a gente fala da sociedade dos descartáveis? Uma sociedade que começa a ficar inútil de tanta... E aí, óbvio que a gente tem o surgimento de novas profissões, de novos cargos, de uma carreira diferente. Mas será que vai ser na mesma proporção do desemprego? A gente já percebe que hoje o problema do governo hoje não é mais o desemprego. O problema do governo são pessoas que não são empregáveis. Então, a gente tem uma discussão, pode passar, por favor, sobre o impacto de tudo isso na sociedade. Né? Então, como é que fica a sociedade nessa economia da atenção? Onde a gente sai de uma sociedade disciplinar, de uma modernidade sólida, onde a gente tinha a febre do sucesso porque queria uma vida heróica, ou seja, Marcos, você se formou em apertar botão, continue apertando o botão, do outro lado tem alguma coisa que você não conhece. Se eu entrei nessa empresa, eu não nasci aqui, mas se deixar, eu morro nessa empresa. Porque eu trabalhava a obediência e eu tinha a negatividade como imunidade. Marcos, não faça aquilo porque aquilo você não sabe. Então, eu crescia dentro de uma organização, tinha paciência de crescimento, por isso a vida heróica. De repente, entra a modernidade líquida, conceito de Bauman, onde as relações elas já não são mais sólidas, elas são fluídas. Os formatos já são diferentes. Já existe um excesso de positividade. Ou seja, é o que a gente
olha a todo minuto no que a internet, no que as redes sociais nos mostram. Esse excesso de positividade, na grande maioria, tóxica. Onde agora eu não preciso ser herói, mas eu quero uma vida feliz. Eu quero a minha liberdade. Uma liberdade entre aspas. E essa modernidade líquida aqui, dessa vida feliz, ele passa para uma sociedade do cansaço, porque agora não é mais o desempenho. É um cansaço instalado de uma modernidade gasosa, onde tudo é imprevisível, onde formatos não existem. Mas agora não é nem ser herói, nem ser feliz. Eu quero uma vida sem dor. Uma vida sem grandes responsabilidades. Eu trabalho a minha individualidade. E a gente chega em uma sociedade que busca o paliativo. Ora, a gente sai de uma era industrial, onde o capital eram as coisas, produzirem demanda para comprar mais, e a gente entra na era da informação, onde o capital é você. Né? A gente não está percebendo que a gente anda consumindo nós mesmos. Então, qual é o peso disso? A produção de mais expectativa para mais angústia? Pode passar, por favor. Bom, e quando a gente olha todo esse impacto, a pergunta é, por que que o cansaço se normalizou? Por que isso deixou de ser exceção para virar virtude? Ora, todo mundo que eu encontro na rua, eu falei como é que tá? Cansado, correndo pra caramba, atarefado. Ou seja, se normalizou. Pode passar, por favor. Então, a gente vive essa normalização do cansaço, mais do que isso, um vício digital, o medo de perder alguma coisa, onde esses hábitos estão moldando o nosso cérebro e comportamento. O que a gente está produzindo enquanto sociedade, enquanto pessoas? Impacientes? Eu acho que sim. Por quê? A minha filha, por exemplo, quando ganhei o primeiro computador, utilizei a primeira internet, eu esperava 1 minuto com paciência para utilizar aquele mundo novo. A minha filha hoje, se demora 5 segundos do sinal ou não entrar o negócio, ela fala que aquilo está uma merda. Ela chuta o celular. Então, a gente está produzindo impacientes, narcisistas, ansiosos, egoístas, mimados, carentes, e o medo de ficar sem o celular. E isso não sou eu que estou falando. Eu estou falando de dados importantes, onde a gente já tem o menor QI da história comparado aos pais, a gente já tem 45% da população com algum transtorno psíquico, e a gente está falando de uma coisa que o Brasil é o país do carnaval, o país da alegria, mas é um país que está sangrando nos seus bastidores. Já é o primeiro país do mundo em consumo de ansiolíticos. Já é o primeiro em depressão e burnout da América Latina. Então, a gente está falando de uma série de questões, pode passar, por favor? A gente está falando de uma série de questões aí, né? Que o que eu quero mostrar, antes de falar de inovação, o conceito do impacto que tudo isso está trazendo para uma sociedade. Por quê? A tecnologia e os robôs, eles vão bem obrigado, mas e a sociedade? E olha como a sociedade está ficando doente e sem entendimento. O principal caso de uso de uma IA generativa em 2025 foi para terapia e companhia. A gente tem o curso de psicologia na faculdade como o 4º curso mais procurado do Brasil e as pessoas estão passando por consulta e terapia com uma IA. Mais do que isso, em terceiro lugar, é encontrar um propósito. Aí você fala, não, Marcos, os seres humanos não estão se robotizando. Como não? Você entra numa plataforma, qual é a primeira mensagem que aparece? Se você é um robô. Você tem que provar que você não é um robô. Pode passar, por favor. E... Marcos. Oi. Deixa eu só fazer um adendo. Eu tenho uma conhecida que é fera em inteligência artificial, e outro dia eu estava só trocando um recado com uma pessoa, eu não vou falar o nome, que ela é amiga de várias pessoas aqui, e no Zap só pessoal dela, ela tem uma IA que responde. Cara, eu achei uma grosseria tão grande, assim, eu mandava mensagem áudio, e aparecia a mensagem áudio escrita, e eu achei que... eu estava no carro, eu fui ler, assim, eu achei uma intervenção tão grosseira num papo pessoal, e se normatizou isso, e as pessoas não se dão conta que elas estão exatamente desumanizando o humano, né? E sendo grossas e grosseiras e antipáticas, né? Porque a questão, Fernando, são vários pontos de vista sobre a utilização de uma IA, o emprego de uma IA. Né? A gente já sabe da abundância que isso traz, a gente já sabe de uma série de conceitos que trazem para você
uma melhor performance. Mas, ao mesmo tempo, o uso sem consciência de toda essa questão nos deixa mais burro, sem memória, cada vez menos humano. E mais do que isso, quando a gente pega uma IA e você coloca num algoritmo, onde você tem um algoritmo que trabalha... Porque, Fernando, a IA, ela foi feita para ser educada. A IA foi feita para te atender bem. A IA foi feita para ser alguma pessoa digital que não vai te confrontar. Ela é muito educada, né? E aí você tem um algoritmo que trabalha ao seu favor. Então, o que acontece hoje com o ser humano? Ele está vivendo uma polarização afetiva. Existe uma intolerância, uma disputa moral entre o bem e o mal. Por quê? Eu vou falar, eu sou um palmeirense fanático. A IA, o algoritmo já entendeu quem eu sou. Ela já me entrega mais questões favoráveis ao meu time. E é por isso que existe essa polarização de vermelho e amarelo, de Palmeiras e Corinthians, de quem quer tecnologia e quem não quer tecnologia. Porque ela já entendeu. E essa lógica reforça a sua convicção, tirando de você o pensamento crítico. Porque você fica numa bolha informacional e agradável aquilo que você acredita. Qual é a questão aqui? Hoje a gente tem muito palco e não tem espelho. E eu posso falar uma coisa. Se o palco brilha, mas o bastidor sangra, o espetáculo está custando caro demais. Que frase, hein? Fernando, eu falei isso porque isso aconteceu comigo. Comigo. O meu palco brilhava demais, Fernando. Quem me via no palco, quem me via nas redes sociais, quem me via não sei o quê, tá? Era um mundo de brilho. O meu bastidor não estava bem. O meu bastidor estava sangrando. Então, esse espetáculo está custando caro demais para essas questões. E aí, pode passar, por favor. E quando a gente olha para essas questões, a gente tem mais o conceito aí de gerações, onde a gente tem exprimida uma geração que vai da nossa idade, Fernando, né, que a gente está no X, na metade do X aí, até uma metade do Z, que está sendo espremida. Por quê? A gente teve aí um contexto de um peso de ter acreditado em tudo aquilo que nos foi oferecido. Ou seja, não é só mais uma frustração com o presente, é o luto por um futuro que parecia possível. E assim, eu não estou jogando essas palavras à toa, porque a gente teve conceitos fortes colocados na mente de todo mundo, que era o poder transformador das startups e economia criativa. Tem muita gente que nem sabe o que é startup hoje ainda, nem muito menos economia criativa. As promessas e receitas clonadas de prosperidade rápida. Se você fizer o que você ama, você nunca vai trabalhar. Se você viver experiências, vale mais do que ter posse. O propósito é mais importante que o salário. Arraste para cima e conquiste sua liberdade. O que acontece com todas essas questões colocadas? Tá? Foram, na verdade, uma grande ilusão estética e bonita. Porque, na verdade, Fernando, se a gente que está acostumado a trabalhar com startup, a gente entende e conhece um monte de matadores com puff colorido, ou não conhece? Lugares onde coloca um puff colorido, coloca lá umas ferramentas da Infinc para pôr post-it, fala do sonho de virar um unicórnio, mas a gente sabe, Fernando, que não é assim. A gente sabe o quanto é pesado iniciar uma startup, o quanto tempo isso vai demorar por uma sociedade que não tem mais paciência. Mais do que isso, de que você correr atrás do seu propósito e você fazer o que você ama. Fernando, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente já fez um monte de coisa que a gente não gostava. Até virar algo apaixonante, algo que a gente gosta. Agora, com tudo isso, Fernando, o que foi interessante? Os millennials, e uma parte para cá e uma parte para lá, eles trouxeram questões importantes que não eram discutidas. Diversidade e inclusão, causa e propósito, qualidade de vida, sustentabilidade, um trabalho mais humano. Então, pode passar. Tem algumas questões que elas são muito importantes. Aqui é um pouco daquilo que eu falo. Eu navego pelos hubs de inovação. Mas, qual é a promessa?
hora flexível, ambiente pessoas descoladas, um espaço para relaxamento, saúde como modelo de vida, causa social, rooftop com vista para o futuro. Agora, a verdade é, um ambiente mais competitivo, mais agressivo, mais violento, sem limite, com mais demanda, com mais metas, com mais turnover. Tá? Então, assim, o que está acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas e, principalmente, Fernando, com as mentiras organizadas em um marketing de comportamento. Porque existe uma mentira organizada em cima de um monte de coisa. Agora, por que é importante? Aqui atrás de mim, né, tem a mandala da inovação, tem inovação humanizada. A gente tem pessoas trabalhando muito sério sobre esse conceito, falando sobre realidade, porque falta uma certa clareza. Pode passar. Então, diante disso, Fernando, quando a gente tem uma sociedade impactada por isso, quando a gente tem seres humanos que já nascem no caos, elas começam a fazer qualquer coisa para sobreviver. E aí é onde entram os oportunistas de plantão, falando sobre poder, riqueza, sucesso e felicidade. A questão aqui é, quando a gente fala de poder, riqueza, sucesso e felicidade, o senso comum coloca para a gente dois capitais, capital econômico e capital simbólico. Certo? O que é o capital econômico? O rico. O que é o capital simbólico? O famoso, o cara que tem autoridade, o cara que tem um cargo. Ou seja, se você tiver preenchido o capital econômico da riqueza e o capital simbólico da autoridade, você é feliz. Você tem sucesso. Ou seja, o pobre anônimo não. Esse é o senso comum, que mostra para você o quanto está tudo ligado a capitais, né? Como eu posso dizer, por valores universais. Só que a felicidade não é um valor universal. A paz não é um valor universal. O importante aqui é entender o que não precisa de dinheiro para ter. Por isso que, quando eu vou numa empresa, qual é o briefing que me apresentam? Marcos, vamos desenvolver coisas melhores? Eu nunca escutei, Fernando, no briefing de uma empresa, vamos desenvolver pessoas melhores? Para depois desenvolver coisas melhores? Então, o que falta aí... A premissa inicial está errada, né? Exatamente, Fernando. Isso. E aí, o que acontece? Adianta muita técnica, se a pessoa não sabe o que faz, não sabe para que serve o que ele está fazendo, não tem sensibilidade do impacto, né? Onde está o propósito disso tudo? Como é que ele vai ser o fio condutor de uma empresa? Eu, por exemplo, eu li a mandala da inovação, ali tem um sentido, tem um pensamento crítico, não é só a aplicação, né? Não é só a aplicação de uma ferramenta, existe um pensamento crítico para que as pessoas saibam para que serve o que estão fazendo, né? Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha isso, o que mais tem na nossa cara quando você entra numa livraria? Livros de autoajuda, de como ficar rico, a fórmula do sucesso, o código do sucesso. Só não deixa de ser pobre, só não é rico quem não quer. Aí, não que esses livros não tenham coisas interessantes. O problema é que a gente não está formando antes de informar. E aí, a gente não pode generalizar, porque a mesma fórmula, o mesmo êxito. Então, eu coloco o século XXI como o século da mentira organizada e da psiquiatria. Porque está todo mundo comprando uma mentira organizada e precisando de terapia para sustentar essas coisas. A gente esquece, né? Mas o termo autoajuda mostra como a sociedade é tão egocentrista que o bomba é autoajuda, não é me ajudem. Fernando, na grande maioria dos casos, autoajuda é a palavra autoajuda, ajuda quem escreveu. E aí, pode passar, por favor. Bom, olhando para isso, né, onde eu quero chegar agora a falar de inovação? Existem as ondas da inovação. Né? O que é a onda da inovação? Lá atrás, na primeira onda, você tinha um impacto por uma tecnologia que mudava o modelo de negócio, mudava a maneira de fazer alguma coisa, só que você tinha um impacto que não era tão grande por um tempo maior de adaptação. Conforme a gente vai aumentando isso, vão surgindo a segunda, a terceira, o impacto começa a ser maior no menor tempo para adaptação. Depois da revolução da informação, a gente começou a ter não mais uma onda, um tsunami, não mais uma onda com
tempo curtíssimo de adaptação. O que eu quero dizer é, eu estou cansado de ouvir assim, poxa, agora que eu dominei esse software, apareceu outro. Né? Eu costumo falar de mim hoje que estou chegando na terceira idade. Agora, né, e o Fernando sabe disso, eu falo, agora que eu estou chegando na velhice, a velhice virou fitness. Eu estou ferrado, eu vou ter que ser igual ao Fernando, trabalhar todo minuto o meu corpo. Por quê? Porque as coisas mudam rapidamente. Então, quando a gente olha para todas essas ondas, a pergunta é, e um ser humano ligado a essas ondas? Qual é o impacto disso? Porque nós, Homo sapiens, há 100 mil anos com essa configuração, a pergunta é, como que a gente chegou até aqui? Será que a gente não virou um Homo digitalis? Como é que a gente chegou biologicamente, mentalmente, socialmente, essencialmente, profissionalmente? E para onde a gente vai? Porque, da maneira que eu estou percebendo, Fernando, a gente está virando um Homo artificialis. E se a gente se transformar em Homo artificialis, seremos descartáveis. Se já é que não somos descartáveis. Então, pode passar, por favor. A grande coisa aqui não é a reclamação, porque a reclamação faz de conta que nos defende. A questão aqui é como a gente tem um pensamento crítico sobre a colonização do futuro. Quem são esses seres humanos? Será que a gente vai ter mais competição ou colaboração, mais igualdade e desigualdade? E o monopólio das influências? Quem vai colonizar o futuro? Pessoas que pensam são pensadas. Pessoas que só reclamam são... Pessoas que agem ou reclamam. Pessoas que são aceitas ou descartadas. Os humanos ou os robôs? Porque aqui a gente não está falando de novas profissões, a gente está falando de novos profissionais. É um grande erro falar de profissão. A profissão, ela continua, o que muda são os profissionais. Eles se adaptam às questões. Porque não é mais sobre o que eu sei fazer, mas o quão rápido eu vou ser para me adaptar sobre isso. Pode passar. E aí, olhando para isso, e olhando para a tecnologia, como que a gente se adapta? Né? Primeiro, hoje a gente tem uma grande população que é conformado ao que está acontecendo e ignora o movimento, mas sabe que existe. Utiliza um chat GPT, utiliza um Surfer, uma Asana, ele utiliza essas questões, mas ele ignora o movimento. O que ele tem que fazer? Tá? É entender como ele se torna um explorador. E esse explorador, ele sai dessa questão e começa a colocar isso como tarefa, sobre o que é possível fazer, o que é possível testar, como eu domino isso para gerar texto, criar imagem, produtividade, automação. Quando eu entendo ferramentas e entendo o conceito de toda essa inteligência, aí eu me saio do explorador para o líder. Aí eu coloco isso no meu processo. Eu saio de redutores de custo para otimizadores de lucro. Eu saio de gerador de tempo para escala de resultados. E aí eu coloco isso como automação, como agente, para depois eu me tornar um visionário, gerando soluções sobre essa própria tecnologia. Então, existem aí zonas que vão definir o papel dos líderes na utilização de uma IA. Então, é hora de a gente começar a entender entre otimização de recursos e otimização de tempo, em que fase a gente está. Tá? Mais do que isso, pode passar, por favor. A questão está todo mundo querendo pessoas high-tech, mas eu não vejo pessoas querendo high humanity. A gente está esquecendo dos nossos valores, porque de que maneira a gente vai combinar a racionalidade humana, que é a inteligência artificial, com a essência humana, que é a inteligência humana? Só que a inteligência humana, ela tem três: a intelectual, a emocional e a espiritual. De um lado, você mede tudo: razão, dados, eficiência, que é a racionalidade humana. E do outro lado, será que medimos o amor, a emoção, a intuição, os sentimentos? Quais são os atributos? Porque, assim, não me surpreende as pessoas tendo uma inteligência analógica de novo no mundo onde as pessoas têm uma inteligência digital. Por quê? O que falta, de novo, é o pensamento crítico. De que maneira o ser humano vai ter respeito, empatia, carisma, paciência, alegria, amor, compaixão? Ou será que a IA, ela tem intuição, insights, imaginação,
sentimento, invenção, emoções, amor? Não. E aí, essa questão nos coloca a entender que a principal IA é a inteligência ancestral. Porque quando ela traz uma escassez de tempo, privacidade e silêncio, a gente perde a conexão com nós mesmos. Agora, o inevitável, que é essa evolução da tecnologia, não justifica a irresponsabilidade. É por isso que eu não tenho medo do que a inteligência artificial possa fazer com a gente. Eu tenho medo do ser humano que perde seus valores. Por isso, pode passar, por favor. Por isso, eu trouxe esses assuntos até aqui para fazer um fechamento depois disso. Que é o seguinte, até aqui, do que a gente falou? Olha só, comportamento humano, da transformação digital, dos mundos projetados, da polarização afetiva, do pensamento crítico, a desumanização, os descartáveis, os humanoides, o vício digital, o pós-humanos, os dublês. Dublês por quê? Porque a gente tem nossa vida real e a gente, por várias vezes, coloca o nosso dublê para atuar nas redes sociais. Né? Então, quando a gente olha para isso, daqui para frente, qual é a nossa responsabilidade? Porque inovar está sobre a teoria da responsabilidade. O quanto aquilo vai ser significativo e relevante. Pode passar, por favor. E aí, é onde... Marcos, livro... eu queria só fazer um adendo. Tá. Eu tenho reassistido aulas com meu mestre, Sir Peter Drucker, que todos conhecem aqui, e na virada do século, o Drucker só sempre isso prevendo o futuro, né? Ele já começava a falar que a gente ia começar a viver uma sociedade que não era uma sociedade que de low-tech só virou high-tech, mas mas uma sociedade que de high-energy virou high-knowledge. E por isso que hoje o capital intelectual humano com a inteligência artificial dá mais espaço para a gente ser mais humano. Mais humano. Então, high-knowledge, gente. Excelente. Isso é sensacional. Excelente, então, não é low-tech para high-tech, é de high-energy para high-knowledge. Olha quem é o seu professor, né? Bom, a gente não precisa falar mais nada. Mas aí, existe uma coisa que se chama cultura. A cultura da inovação humanizada que está ligada à gestão e gente. Quando eu falo isso, a gente tem os indicadores de mentalidade ligado à estratégia. A gente tem os indicadores dos recursos ligados à capacidade. A gente tem os indicadores de habilidades ligados à organização. Agora, e os indicadores de humanidade? Qual cultura, qual empresa tem indicadores de humanidade? Você tem indicadores de custo, indicadores de receita, indicadores de qualidade, mas e os indicadores de humanidade? E qual é o grande problema aí? Que a gente quer se enquadrar antes de despertar. A primeira coisa de uma empresa, para inserir uma cultura de inovação, principalmente humanizada, é se despertar primeiro, para depois investigar, para depois capacitar, para depois experimentar. Aí eu me enquadro. Mas a urgência desse mundo nos coloca a querer enquadrar alguma coisa sem trabalhar a cultura. Pode ser que a gente esteja produzindo de maneira errada. Pode passar, por favor. Então, assim, é um quadro que eu trago muito no meu livro, são essas questões. Por quê? Porque quando a gente pensa numa cultura humanizada, a competição te faz rápido, mas a colaboração te faz melhor, como ser humano. Porque se você tem uma empresa que as ideias vêm sempre das mesmas pessoas, que ninguém se arrisca a dizer não sei, principalmente o entendimento de quanto você se sente confortável para falar aquilo que você pensa para o seu superior. Ou, será que eu me sinto seguro para ser quem eu sou? Então, se essas perguntas não tiver um entendimento melhor, não existe cultura de inovação numa empresa. Porque aí eu só tenho o departamento que pensa e departamento que executa. Eu não tenho o planejamento, o departamento que sente, que faz essa conexão entre o que executa e o que planeja. Pode passar, por favor. E aí, olhando mais profundo sobre essas questões, a questão é, será que a gente não está correndo o risco de extinção também, enquanto ser humano? Né? Porque a gente já tem vários animais que já correm um risco de extinção. E será que o ser humano já não está correndo esse risco de extinção? Não estou falando fisicamente. Estou falando essencialmente.
porque a gente está preparado tecnicamente para as coisas, mas será que a gente está preparado emocionalmente e espiritualmente? Pode passar, por favor. Bom, e essas questões que eu trago para reflexão é a tese do meu livro. Qual é a tese do meu livro? Buscamos um MVP, um mínimo produto viável a todo custo. Aquele que resolve o principal problema, atende a principal necessidade. A questão é, antes de um mínimo produto viável, precisamos desenvolver uma mínima pessoa viável. A mínima pessoa viável é quem tem o entendimento das energias vitais, é quem conecta a inteligência intelectual, emocional e espiritual, e que primeiro faz um entendimento de quem ela é, das suas virtudes. O foco sou eu. Eu saio de um contrato social para uma consciência social. Exatamente, Fernando. Porque, assim, você percebe, se a gente for trabalhar, eu trabalhei muito com governo, o que tem no governo é um contrato social, é uma ética por coerção. Não é uma consciência social. Não é uma ética por convicção. Né? E aí, quando eu saio, pode passar, por favor, quando eu saio dessa mínima pessoa viável, onde o foco sou eu, o meu desenvolvimento, é possível se tornar uma máxima pessoa de valor, um outro MVP. Que agora o foco não sou eu, o foco é o outro. Né? Então, isso está bem explicado no meu livro, essa condição de como o amor, a proatividade e o conhecimento une essas questões. Pode passar, por favor. Mostrando como é que a gente trabalha esses MVPs. E aí existe uma questão, né, que ainda há um certo questionamento sobre espiritualidade nos negócios. E aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de fórmula mágica, eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando da lâmpada do gênio, eu estou falando sobre despertar. Eu estou falando sobre como, por meio de uma consciência, você escolhe o melhor caminho que tem uma mudança que tanto você espera. Né? Então, aqui, um líder espiritual, ele não fala de métrica, ele fala de memórias. Um líder espiritual é aquele que você não esquece dele, porque ele foi importante. Ele se torna eterno. Lembra quantas pessoas estão eternas na sua vida? São pessoas que foram importantes, que nos fez sentir sobre isso. Porque, para muita gente, a espiritualidade é como a lâmpada mágica do Aladim. Você esfrega quando está com problema, como se Deus patrocinasse sua egotrip aqui nesse mundo. E ele não está aqui para patrocinar essa egotrip. Porque, afinal das contas, então, para que serve? Só para atender os meus desejos? Pode passar, por favor. E aí, todas essas questões o que eu mais vejo? Uma inovação que deixa o time doente. Uma inovação que deixa as pessoas cansadas. E o dono sem dormir, óbvio. Né? E por que isso acontece? Porque a gente busca cases bonitos de inovação. E muitos são narrativas. Nem são tão bonitos assim. Né? Eu conheço vários. Por quê? Porque a gente ignora o ser humano. Já existe uma pesquisa que mostra que 70% das transformações digitais de inovação, quando fracassadas, é por negligência ao fator humano. Não é porque o próprio Salib, ele fala o seguinte, que a maior parte das empresas que fracassaram nos últimos anos não fracassaram porque erraram, fracassaram porque fazem a mesma coisa certa durante muito tempo. Né? E essa questão mudou, pode mudar, por favor. Bom, e aí, quando a gente fala o que é inovação, é a gente começar a perguntar, será que essa inovação é mais conveniência ou consciência? Será que essa inovação a gente mais materializa ou civiliza? Porque as nossas cidades é um exemplo disso. Foram muito mais materializadas do que civilizadas. Por favor, o próximo. Tô mandando ver aí para fazer o fechamento, tá, gente? E aí, uma vez, eu tô entendendo todas essas questões de inovação mais humanizada e eu escuto uma palestra do Clóvis de Barros Filho. E bateu exatamente com o que eu buscava para começar um primeiro briefing. E ele fala o seguinte, né, que talvez a coisa mais importante que haja é o amor. E eu não vejo futuro sem amor. Aliás, eu não vejo inovação sem amor significativo. Né? E ele fala o seguinte, ele fala, olha, o amor, se a gente buscar a filosofia, você vai ter o eros, que é o amor platônico. Platão coloca eros
como o desejo, o movimento em direção ao que não tem. Seja o belo, seja o bem, seja a riqueza, seja a abundância. Ou seja, a vida inteira passamos na busca aquilo que não temos. É esse amor. É como minha filha, que amava o iPhone 10, não ama mais. Virou um ex-amor jogado aqui dentro de casa, assim como tantas outras coisas. Esse é o amor capitalista, o amor do desejo. Só que a gente não pode negligenciar esse amor. Porque nós estamos aqui para seduzir. Nós estamos aqui para gerar desejo. Mas com o segundo amor. O amor de Aristóteles, o filia, o amor da amizade, o movimento ao bem mútuo. Aquele que exige a presença do outro, a alegria que une. Então, é você gerar a sedução e o desejo pela falta, mas que traga uma relevância e um significado. Só que isso não basta. Porque enquanto esses dois amores, o beneficiado é você, Cristo fala de ágape, onde o amor é o outro. O amor é para o outro, é o movimento ao bem do outro, sem esperar nada em troca. Então, imagina que lindo no seu briefing você ter esses três amores. A sedução, o desejo, a satisfação pela conquista, porque te traz algo significativo e com sentido, mas essa alternativa muda a vida de alguém. Né? Pode passar, por favor. E aí, qual é a questão antes de eu finalizar aqui? Por que essa inovação e o amor? Qual é o nosso maior desafio hoje no mundo? Saúde mental, meio ambiente, desigualdade social, sociedade dos descartáveis, o egoísmo humano, a educação e o ensino? A questão é, eu estava num evento de educação ano passado, representando o Centro Paula Souza, e tinham vários doutores da educação discutindo as soluções para o ensino, para a educação no Brasil. E todas essas soluções, por incrível que pareça, envolviam investimentos, recursos. E eu perguntei, né, que além disso, recurso e dinheiro para uma sala mais tecnológica, para uma segurança ao redor, para capacitação de professores, a minha questão foi, e se eu tivesse todo esse dinheiro, mesmo assim, eu produziria seres humanos melhores? Então, a questão aí é muito mais embaixo. Pode passar, por favor. Bom, e aí, assim, o que a gente busca? Entregar elementos de valor, que vai do racional para o emocional, para a mudança de vida ao impacto social. Né? Agora, a questão do elemento de valor aqui não é conquistar pessoa, não é conquistar clientes, é conquistar pessoas. Porque o cliente ele vai trocar você por qualquer outra oferta, se você não conquistar. Se você não der atenção ao problema do seu cliente, jamais ele vai se interessar por você. Ou seja, pode ser que em alguns momentos não seja bônus, seja um bom dia, pode ser que não seja um desconto, seja um abraço, pode ser que não seja qualidade, uma atenção, pode ser que não seja uma promessa, mas um carisma. As questões aqui será que eu entrego um elemento de valor de recuperar a esperança? De gerar senso de pertencimento? Porque quando a gente fala de valor, percebe só como a gente às vezes é egoísta. Imagina que você está num trânsito e você está reclamando. Puta, que trânsito do caramba. Você já parou para pensar que você faz parte desse trânsito? Sabe? Às vezes a gente esquece. Pode passar, por favor. Bom, e aí, Fernando, isso é uma parte que eu gosto de falar, muita gente já conhece, né? Mas eu gosto de tocar para fazer um encerramento, que foi porque a minha chave virou e de tecnicista eu comecei a trazer um lado mais humano para todas essas questões técnicas de inovação. Muito importante essa virada, e isso faz com que cada um de nós busque essas nossas viradas, o por bem ou por mal. A gente sabe que a sua Exato. Foi a custas de um drama só pessoal que você vai compartilhar com a gente. E aí, assim, para quem não conhece ainda, em maio de 2021, eu peguei o vírus da Covid e foram 3 dias para que eu tivesse um acometimento pulmonar de 70%. Né? Então, eu já estava com 70% do meu pulmão colado, respirando com 30%. E quando eu cheguei até esse momento, aparecem algumas pessoas na sua vida que são anjos, né? E apareceu a doutora Tatiane, que foi uma pessoa indicada por uma aluna, que do nada entrou em contato comigo e me apresentou ela, e ela estava à frente de todo esse processo da Covid no Hospital São Luís, no Anália Franco.
E ela estava me acompanhando. Quando ela escutou eu ligar para ela, que eu não conseguia falar, porque eu não conseguia respirar, e eu dava 3 passos, eu já sentia dificuldade de respirar, e estava entrando já naquele momento de muito pavor. Ela falou: Marcos, venha para o hospital agora, porque não tem leito em nenhum lugar, venha para onde eu estou, que eu estou aqui, te espero na porta, mas venha agora. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava me esperando literalmente na porta, jogou toda a minha documentação para que as pessoas fizessem lá e me levou direto para uma enfermaria. E quando chegou na enfermaria do Covid, parecia um campo de concentração. Eram pessoas atendidas no chão, na maca, na cabine. E quando ela foi comigo, vendo o meu estado, ela pediu para que fosse feita uma ressonância com urgência. A ressonância já pontuou que meu pulmão estava cada vez mais acometido. E o resultado foi, ele precisa de UTI agora. Se ele não entrar numa UTI agora, ele não aguenta até de noite. E aí eu comecei a conviver com a morte a partir daí, porque o medo se instalou de saber que não tinha quartos de UTI disponíveis, que estava uma loucura, e por ter um anjo do meu lado, que eu tenho certeza que ela facilitou minha vida no hospital, facilitou minha vida no contexto de que eu tenho certeza que o lugar de alguém eu devo ter tirado, ela deve ter me passado na frente de alguém, e me colocou numa UTI coletiva, que foi uma cabine que apareceu. E quando eu cheguei lá nessa UTI coletiva, eu me deparei com 7 entubados. Tinham 8 cabines, 7 entubados. E quando eu vi todo mundo entubado, aquele caos, né? Por mais que estão entubados, é um caos a UTI do Covid. E eu, único consciente, isso meio-dia, o médico veio conversar comigo e falou: Marcos, o seguinte, o seu estado é assim, você está por um fio de ser entubado, mas vamos tentar um primeiro procedimento antes de entubá-lo. Se você se estabilizar, a gente segue com isso. Se não, precisamos entubá-lo. E eu sabia, pelo que eu lia, de que cada 10 entubados na Covid, 7 morriam. Né? E vendo todo mundo entubado ali, e meia-noite eu vi o primeiro morrer na minha frente, 42 anos. É um caos. Todo mundo vai, tenta de qualquer maneira reanimar, plana ele, volta, tenta reanimar e nada, de repente um silêncio, o aparelhinho desliga. E esse silêncio é terrível, porque é a morte de alguém. E minutos depois, horas depois, né, na verdade, a família vai lá se despedir. É terrível, porque não tinha velório, né? Já era direto para o enterro. E aquele estado, de repente, 5 da manhã, um outro movimento, agora do meu lado, uma correria, e tentam, de repente, o silêncio. Era mais um partindo, só que esse foi a gota para eu entender o sentido de vida. Porque quando o médico olhou, isso, a minha memória é muito, cara, assim, é como se eu estivesse vivendo isso. Ele olhou para a equipe quando esse paciente se foi, 35 anos de idade, eu era o mais velho daquela ala, e falou o seguinte, o médico: eu não acredito que eu perdi o André. Quando eu falei para ele que eu ia entubá-lo, ele com o aventalzinho que a gente entra na UTI, tem um bolsinho na frente, ele tirou a foto do filho de 11 meses, mostrou para o médico e falou: não deixa eu morrer. Isso mexe comigo até hoje. Isso também mudou, né? A morte foi uma conselheira de vida para mim. Porque ali eu comecei a pensar o que eu era diante da morte. O que era a morte? O que Deus estava querendo me mostrar ali? Né? E diante disso, eu podia ser que eu estivesse partindo ou aceitando uma intubação sem dar um último abraço, sem falar uma última vez com as minhas filhas, sem falar eu te amo para quem merece, sem voltar e ver minha mãe. Cara, é uma coisa... E aí você percebe que a maior tragédia da vida não é a morte, é o tempo. Né? Porque quando eu cheguei na UTI, Fernando, eu tinha 18 problemas para resolver no mundo aqui fora, e lá dentro só tinha um. Só viver. Que é o que a gente esquece aqui do lado de fora. Eu costumo falar que se você
busca para não ter uma falta de tempo, pode ser que você esteja perdendo pessoas. Nessa busca incessante por esse mais tempo, mais tempo, mais tempo, né? E a gente não sabe lidar com isso. E eu comecei a pensar o que eu era naquele momento. E se eu desaparecesse naquele minuto? No meu último grão da ampulheta, será que eu ia ter mais orgulho ou vergonha da minha vida? Qual é o sentimento que a gente tem no último grão da nossa ampulheta? Porque, afinal das contas, ali eu fiz um contrato com Deus. Ali eu olhei para dentro, conversei comigo mesmo e falei, olha, se me permitir sair daqui, não vai ter só um dia que eu não mude a vida de alguém. Que eu não traga a inovação, a toda a técnica que eu aprendi a serviço do ser humano, né? E ali eu comecei a mentalizar esse processo de perguntar sobre o valor da vida, as páginas da minha vida que eu queria rasgar, e entender que a pior comorbidade do ser humano é moral e ética, né? Porque enquanto um monte de gente morrendo, era gente roubando hospital de campanha, roubando ventiladores pulmonares, comprando carta para furar, receita para furar a fila da vacina, pedindo auxílio emergencial com alto salário, né? Então, esse é o ser humano, né? Então, essa questão pode passar, por favor. Quando eu entendi esses valores da vida, eu entendi que nossa vida é um game. E todo o processo de cultura dentro de uma organização também. Por que é um game? Eu pego a minha filha aqui, quando ela ia jogar Minecraft, Roblox, essas brincadeirinhas lá atrás, já o ano passado, retrasado. Quando ela entrava no jogo, o que ela tinha? Um propósito, uma finalidade. Qual era a finalidade? Sair melhor do que entrou. Ela entrava lá com um propósito. E quando ela se via perdida, meio a um propósito, ela buscava os meios. Ora, se você tem um propósito, faça o contrato com ele, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho, é igual ao GPS, ele vai reorganizar a sua rota, mas o seu contrato não vai embora. E aí, você busca meio, ferramentas. A mandala da inovação é uma ferramenta, um meio. A inovação humanizada, a ampulheta da vida, é um meio. As pessoas N pessoas boas, né? Eu cito um monte no meu livro, são meios. Agora, se mesmo com o meio ainda estiver travando alguma coisa numa cultura, na empresa, na tua vida, busca tutorial. São vários tutoriais de vida por pessoas que deixaram a sua importância, né? Agora, não basta só isso no joguinho. Por que ela não desistia quando ela aprendia uma ferramenta, um tutorial? Porque ela gostava de conflito. A gente só cresce no conflito. A gente só valoriza quando a gente tem os estímulos a lidar com esses desafios, que a gente sobe essas escadas. Então, a vida é isso. Agora, a pergunta é, para onde a gente vai com toda essa pressa que a gente tem hoje? Quando eu falo pressa, não confunde com velocidade. Precisamos ser velozes, ágeis. A pergunta é, por que a gente coloca toda a nossa velocidade no tempo cronos, no tempo futuro? E quando eu acabar o livro, enquanto eu acabar uma imersão, quando eu chegar na sexta-feira, quando chegar o quinto dia útil, por que a minha felicidade é colocada no tempo cronos? O tempo cronos, a gente não comanda. O tempo cronos, que é o ano, o mês, o dia, a hora, o segundo, você não comanda. Você não controla esse tempo. Esse tempo é do envelhecimento biológico. Agora, eu tenho o tempo kairos, o tempo espiritual, o tempo da aprendizagem, o tempo vivido. O que é o tempo vivido? Por exemplo, hoje aqui. Se perguntarem para mim, Marcos, que horas são? Eu não sei, porque está gostoso, eu quero ficar aqui. Se eu pudesse ficar, eu ficava mais 5 horas. Porque esse é o tempo vivido. Esse é o tempo que eu quero, é o tempo que eu aprendo. Porque o que eu apresentei para vocês hoje é mais para mim do que para vocês. É como se fosse o meu contrato. E quanto mais eu falo, mais eu olho para esse contrato, né? Que é a expansão da consciência. Ou seja, né, a pergunta que eu deixo aqui é, né, se depois desse bate-papo, se depois do livro que eu produzi, se depois dos exemplos que eu dei, e as pessoas me imitarem ou me seguirem, eu vou transformar a vida melhor ou pior? Então, esse é o conceito da inovação. Se imitada por alguém,
transforma a vida melhor. Ou seja, o propósito de vida é você sair melhor do que entrou. Então, esse é o contexto, pode passar, por favor. E aí, o que eu queria trazer para vocês, que está muito sobre o meu livro, Inovação Humanizada, eu queria agradecer muito ao Fernando, que é uma pessoa que, sim, pensa num cara humilde. Sempre que eu precisei, teve tempo para mim, sempre esteve à disposição, está deixando um legado, já virou até tese. Então, Fernando, você, o pessoal do Clube Bora Fazer, as pessoas que estão aqui, eu acho que essa é a nossa tese, a responsabilidade. E a responsabilidade começa, em primeiro, produzir seres humanos melhores, para depois a gente utilizar a tecnologia da melhor maneira. Então, era isso que eu queria trazer, gente. E, mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de vocês, a disponibilidade e o prazer de estar aqui, Fernando. Marcos, prazer enorme, seu conteúdo sempre sensacional, né? A frase que me vem à cabeça é a gente que tem filho, né, Marcão, e sabe a responsabilidade que não é que mundo a gente está deixando para os nossos filhos, mas que filhos a gente está deixando para o nosso mundo. Exato. E a gente tem a obrigação de criar suas pessoas são melhores, e o conceito da inovação da inovação humanizada faz isso, e o seu conteúdo tem muito a ver com o que eu criei na Mandala da Inovação, né? Só primeiro eu tenho alguns avisos aqui, gente, antes da gente bater um papo com o Marcos. Acabei de botar aqui no chat um link para um dos nossos grupos de WhatsApp, para quem na sala não estiver em nenhum dos nossos grupos de WhatsApp. Só, por favor, entre, porque assim você vai receber avisos, você vai participar do nosso Network Sustentável, tá bom? Ou quem quiser entrar só nesse último grupo também, só, por favor, entre. O Guto vai tirar uma foto nossa aqui, só quem puder abrir o vídeo, só para fazer uma postagem super legal, né, Guto? Eu quero ver sorrisos inovadores aí. Sorrisos inovadores, isso aí. Inovadores, olhem para a câmera. Tira aí, Guto. Oi. Vocês são muito bonitos, gente. Tirou, obrigado. Então, só peço que entre no grupo, quem não tiver em nenhum grupo, ou quiser entrar em mais grupo. Vou colocar aqui também agora no chat um link para um questionário que é a tese de mestrado que a Dida está aqui fazendo. O Clube Bora Fazer só virou tese de mestrado. E a Dida precisa que a gente responda esse breve questionário aqui de 9 páginas. Vou pedir que vocês abram a página e no fim da nossa conversa de hoje ali, fiquem ali, por favor, entre uns 5 e 7 minutos para responder as perguntas, para que a gente ajude a Dida a completar essa tese aí. Obrigado. Gente, a gente está um pouco adiantado no tempo, queria agradecer o Marcão aqui, conteúdo sensacional. O Marcão, para quem não sabe, além de ser embaixador do clube, é meu grande amigo pessoal. A gente está sempre só prestigiando o outro. Ele esteve no lançamento do meu best-seller, eu contribuí com o livro do Marcão também. Tenho que pegar o meu livro que está com o Marcão, a gente deve se encontrar nas próximas semanas. Quem tiver aqui 2 comentários e duas perguntas para fazer por Marcos, para a gente não se estender muito, o palco está aberto para vocês. Algum comentário, isso fica à vontade. Eu só quero agradecer, fazia tempo que eu não passava por aqui, e hoje foi alguma coisa de Deus, porque eu olhei a minha equipe, eu trabalho no setor público, então é desafiador, e eu olhei a minha equipe, ela estava exaurida para a gente tentar entregar uma inovação fechada, que ninguém quer se abrir, e aí, obrigada, Marcos, obrigada, Fernando, pela tua bondade de sempre, que eu já estava fazendo essa reflexão antes de vir para casa, mas certamente amanhã todas as agendas que eu puder cancelar para minimizar o desgaste, né, que a gente está tendo para tentar entregar coisas que realmente a gente acredita que para mudar o setor público e atender o nosso cliente, que é o cidadão, mas a gente também tem que olhar para o nosso colega que está no limite, e certamente amanhã eu vou chegar mais lenta para ganhar mais tempo de boa convivência. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Selma.
Não vou falar para não perder o costume. Então, Marcos, parabéns pelo que você fez aí, agora fazer cálculo. Essa questão do caminho inverso, de você ter um propósito primeiro para depois fazer. Foi por isso mesmo caminho lá do Japão, na Ásia, 4 anos como voluntário, no orfanato, tentando ajuda, e aí depois que eu encontrei um propósito, eu voltei a empreender de novo. Então, acho bacana, porque até esses dias eu estava no triste, falei, poxa, será que só tem poucas pessoas que se preocupam com o próximo, na questão de ter o propósito, e não só um pouco do que você falou, não passar para trás, ganhar vantagem, entendeu? E aí, hoje eu fiz uma reunião com uma startup voltada na área de saúde, e eu dou conselho para o terceiro setor. Eu consegui unir tanto essa startup junto com o terceiro setor, que vai beneficiar a questão social. Então, esse propósito que você consegue fazer parte dessa inovação e dar um resultado social muito forte. Então, parabéns pela palestra, fiquei muito feliz de ter pessoas com esse sentimento, esse pensamento, né, e conta comigo aí. Assim como o Fernando também, quando eu conheci o Fernando, né, eu falei, Fernando, onde você vai ganhar dinheiro que bora fazer? Ele falou, não, vai, eu quero construir um legado, eu estou dentro. Conta comigo, que eu também quero deixar a minha participação para deixar um legado para as próximas gerações aí, e contribuir. Obrigado, Marcão. Obrigado. Obrigado. O pessoal, já travem a agenda para o nosso próximo encontro, vai ser um Bora Fazer Meetup, o encontro de network sustentável, para quem nunca participou, a gente fica quebrando essa sala enorme aqui, a cada 6 minutos, com 4 pessoas, assim, todo mundo se conhece, só troca informação, vê quem pode ajudar quem. Daqui 2 semanas, no dia 26, às 20 horas da noite. E quem estiver lá no grupo, a gente sempre posta os convites, o link para travar a agenda de vocês e o convite para entrar, tá bom? Acabei de botar aqui no chat também o link para o meu Instagram oficial, para o meu perfil oficial. Quem quiser também me seguir no perfil oficial, só por favor o façam. Marcão, muito obrigado, querido. Você é realmente uma bênção de Deus na minha vida, um grande amigo, sempre me mostrando que o meu conteúdo está na direção certa, a direção que coloca o ser humano na frente da tecnologia. Tecnologia é só ferramenta. Bem-vindos e obrigado por participarem de mais um Bora Fazer Talks. Um prazer enorme a todos, prazer enorme só tê-los aqui comigo. Grande abraço, fiquem com Deus todos. Até o nosso próximo encontro, dia 26, pessoal. Uhul! Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Boa noite Tchau, a todos. valeu, Marcão. Boa noite. Alô, pessoal, boa noite. A noite de hoje vai estar gravada, logo, logo já está no nosso YouTube.